Ebenezer, irmã? Ebenezer. Como é que se chama? Lina Batista Vida Nova. Há quanto tempo está no ministério? Acessivelmente 2 anos e 8 meses. Há sensivelmente 2 anos e 8 meses. Eu vou pedir a irmã para partilhar conosco o testemunho que partilhou conosco com a equipe dos testemunhos. Começa do princípio, ok? Vou ajudar a irmã a dar o seu testemunho, fique à vontade. Vou pedir a irmã para partilhar com a igreja o que é que estava a acontecer na sua vida e o que é que Deus da Divina Esperança fez na sua vida. Ebenezer, igreja. Tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Primeiro dizer que eu cresci no meio de brancos, meninos brancos, sempre tive amigos brancos. Quando eu tinha sensivelmente 8 anos, a minha mãe mandou-me, que era para ir passar uma informação, só que depois tive que passei a ver com a minha irmã, numa certa zona em que só haviam negros. E eu não gostava, porque eu não gostava de negros. Então, eu já gostava de escrever, eu passava mais tempo na minha vida a escrever, tudo o qual acontecia comigo. Quando eu cheguei na zona, conheci algumas pessoas, eu até cumprimentava, mas não era a mesma coisa. Isto é, teve que mudar do bairro onde morava? Sim. Ok. Saiu de que bairro para que bairro? Saí do museu para Chopal. Quando chego lá, conheci algumas pessoas, cumprimentava e tudo mais, mas eu não me sentia à vontade, porque estava cheio de negros. Eu queria os meus amigos brancos de volta comigo. Foi quando eu me vi a criar o meu próprio mundo, onde eu era rainha. Era um mundo satânico, era um mundo em que eu tinha tudo que eu queria. No mundo... Um pouco antes, como é que começou? Como é que criou-se este mundo? Eu, de tanto sentir saudades dos meus amigos brancos, eu começava por imaginar a eles comigo. Sempre que dessem 18 horas amados, eu tinha que estar no quarto, na cama deitada, e começava a imaginar a brincar com eles. E aquilo foi acontecendo. E eu já não conseguia ficar sem ir brincar com eles. Então foi quando esse meu mundo surgiu. Eu lá era rainha, aquilo já não era só imaginação. Sempre que dessem 18 horas eu ia para aquele mundo. Só estava cheio de brancos. Isso é, precisava dormir para poder entrar neste mundo? De início era assim, eu precisava de estar no quarto fechada e eu ia para o mundo. Amados, lá eu tinha tudo que eu queria. Lá eu tinha carros, casas, empresas, amigos, até cachorrinhos eu tinha empregadas, tinha um palácio. Eu era a rainha do próprio mundo. E quem estivesse no meu mundo era somente as pessoas que eu queria. Neste caso, só os brancos. Até uma própria família eu tive no mundo. Eu tive a minha mãe no mundo, que era branca. O meu pai era branco, eu tenho os meus próprios irmãos. O tempo foi passando e eu via das pessoas a dizer, eu namoro. Só que, bom, eu queria experimentar o que é realmente namorar no mundo físico. Mas eu primeiro disse, bom, deixa eu namorar primeiro no meu mundo. Se eu gostar, eu vou namorar como as pessoas namoram. Isso quando... começou a experiência primeiro no mundo espiritual? Sim. Depois é que aconteceu no físico? Sim. Ok. Depois disso, quando eu gostava de alguém, tinha que ser branco. Quando eu gostava de uma pessoa, era só olhar para aquela pessoa que a pessoa já estava no meu mundo. Que a pessoa já era, se eu quisesse para ser meu esposo, a pessoa já era meu esposo. Se eu quisesse que ele fosse meu empregado, a pessoa já era meu empregado. Bastava só olhar para a pessoa e dizer o que eu queria, as coisas já aconteciam. Nesse processo, mesmo até nas revistas, nas novelas, filmes, era só olhar, capturava aquela imagem e a pessoa já aparecia no meu mundo. Por mais que eu gostasse de alguém, eu não chegava e dizia, gosto de ti. Não. Eu só gostava da pessoa e eu já sabia que a pessoa depois vinha ter comigo no meu mundo. Eu trazia a pessoa para o meu mundo. Isso foi acontecendo durante muito tempo. Quando tive a minha primeira relação no meu mundo, aconteceram
tivemos relações sexuais no meu mundo, eu ficava grávida. E quando eu acordasse ou saía do mundo, em algum momento, como eu saí do meu mundo grávida, aquilo se manifestava no físico, assim, normal. Eu podia acordar em casa com desejos. Aquilo era normal. Eu podia... E só tinha desejos de uma pessoa casada, de uma pessoa grávida, neste caso? Sim, sim, sim. Por vezes até sentia dores, assim, no físico. Podia acordar e dizer, bom, estou enjoada, não me apetece isso, não me apetece isso. A minha barriga poderia não se ver no mundo físico, mas no mundo espiritual eu estava grávida. Lá tive filhos, tive marido. Quando eu achava que aquele homem não era bom para mim, eu tirava da minha vida. Eu mandava sair do meu mundo, ou virava meu empregado. Eu procurava uma outra pessoa interessante. O tempo foi passando, amados irmãos, eu comecei a ouvir de algumas colegas na escola: ai, meu namorado, ai, porque eu visto isto. Então eu tive aquela curiosidade de querer namorar no mundo físico também, sentir o que as outras pessoas sentiam. Porque eu vivia mais no mundo espiritual do que no mundo físico. Eu só ficava no mundo físico porque, enfim, mas eu me sentia melhor no meu mundo espiritual. Foi quando chegou alguém que disse que gostava de mim. De princípio eu desprezei porque era um negro. Mas como eu queria experimentar, eu disse, bom, ok, está tudo bem. Nós namoramos, né, ficamos juntos. Tivemos relações sexuais, sim, mas não era a mesma coisa. Eu não conseguia perceber o que as pessoas normais sentiam com aquilo. Eu me sentia melhor no meu mundo espiritual. No meu mundo espiritual eu já ficava grávida. Então foi quando eu disse, bom, deixa eu ver se no mundo físico, quando eu fico grávida da mãe, acontece isso aqui. Foi quando eu engravidei, amados, aos meus 15 anos. Fiquei grávida. O moço veio ter comigo e disse, temos que fazer alguma coisa rápido, é melhor tirarmos, é melhor... porque nós somos crianças e não dá. Eu fiquei parva e disse, bom, dentro de mim eu dizia, por que estás a dizer isso? Tu não sabes que eu já fiquei grávida, que eu tenho filhos. Isso para mim é algo normal, por que ele está a agir assim? Mas eu achava melhor ficar calado. Falámos com os nossos pais e tudo mais, houve uma sentada e acharam melhor tirar a criança. Amados, a criança era um menino e eu sabia disso. E a criança aparecia no meu mundo. Para mim é assim, já que não lhe aceitaram no físico, eu vou lhe aceitar no espírito. Ficava ali comigo no mundo espiritual. Normalmente eu me via a dar de mamar, eu me via a tratar-lhe mesmo, mãe e filho. O tempo foi passando e eu percebi que namorar fisicamente era problema. A minha família se metia e tinha muitos negros aí a falar e eu não gostava. Eu achei melhor ficar só no mundo espiritual. Comecei a namorar, mas eu podia olhar para alguém na rua, só era olhar para a pessoa. Eu já tinha a pessoa no meu mundo. O tempo foi passando, cresci com isso. Conheci algumas pessoas, nunca fui de ir às discotecas, nunca fui de beber. Mas eu via pessoas a dizerem, eu bebo, não sei o que. Tá bem, tudo bem, eu não gosto disso. Eu achava que o meu mundo era normal, porque lá eu mandava, eu dava as ordens que eu queria. O tempo foi passando, foi quando ofereceram-me a minha carta de condução. Quando chego na escola de condução, o diretor, o dono da escola de condução, começou a assediar-me. Eu fiquei mais nervosa, mais furiosa. Eu era mais assediada com homens mais maduros, mais velhos, e eu não gostava daquilo. Ele assediou-me e eu decidi para mim mesma, para a escola de condução eu não volto mais, eu não quero. Na minha casa falavam, tu nos fizeste gastar dinheiro, por que então não levaste o dinheiro e deste, sei lá, para qualquer coisa? Só que eu não conseguia contar o que estava a acontecer comigo, eu me fechava mais. Só que depois eu vim falar com o pastor Rafael, ele aconselhou-me, libertou-me, e disse que eu deveria voltar à escola de condução. Já tinha-se passado por aí quase um ano. E disse, mas eu vou voltar para lá para fazer o quê? Para voltar a olhar para aquele senhor. Porque ele chegava e me tirava da sala. Se eu quero falar contigo, tens que vir ao meu gabinete. Porque o documento XX não está bom, mas eu posso cuidar de ti, eu posso tratar isso para ti. Aquilo me irritava. Primeiro porque era negro, segundo porque era mais velho. Durante esse percurso, eu decidi estudar sozinho em casa. Comecei a estudar, fui fazer um exame. Só fui à escola para pagar, para fazer um exame. Fiz um exame, graças a Deus fui aprovada. Depois teve a prática. Quando eu fui fazer o meu exame, eu não comentei com ninguém da minha casa, eu calei.
Quando fui à prática, os meus colegas disseram, ei, tem que se pagar, aqui não há essa coisa de passar só, temos que tirar 2.000, 2.000, 2.000. Eu dentro de mim eu disse, bom, eu não vou tirar nada. Deus está no controle. Eu fui lá, fiz o exame, fui a primeira pessoa e passei. Quando todos os documentos já estavam organizados, a minha carta e tudo mais, eu fui mostrar à minha família. E ficaram felizes comigo. O tempo foi passando. O tempo foi passando. Mesmo assim eu tinha o meu mundo. Até que a minha irmã convidava para o ministério. Vem lá ao ministério. Eu não gostava. Eu dizia, não, eu não posso vir. Eu só ouvia que ela ia para uma igreja, mas não sabia qual era. Só para recordar, eu conseguia manipular homens. Eu tinha esse poder de olhar para alguém e poder manipular, independente da idade. Tudo o que eu queria no mundo físico eu tinha. Seja lá quem for, bastava eu chegar para a pessoa, eu já conseguia dominar a pessoa, manipular a pessoa. Aquilo era só olhar, a pessoa olhar para mim e já estava. Eu também, além de manipular as pessoas, eu conseguia ouvir vozes. Era como se eu ficasse perto de alguém e, posso assim dizer, o demônio que estivesse com aquela pessoa se comunicava comigo, me dava o historial daquela pessoa, dizia, isto é isto. Eu dizia, ok. Eu conseguia despir alguém, eu olhar para a pessoa e ver a pessoa nua, eu conseguia fazer isso. Tanto na escola, tanto andar na rua. E havia uma voz que sempre dizia para mim, então, o que é que achaste? Dá para ir para o teu mundo? E eu dizia, não, sei lá, é muito escuro demais. Porque eu escolhia. Independente da pessoa, eu olhava para a pessoa e eu conseguia despir a pessoa, ver a pessoa sem roupa, normalmente. O tempo foi passando, eu nunca contei isso à minha família porque eu achava que, bom, nunca vão me entender, é melhor eu ficar no meu mundo mesmo. Durante esse processo todo, a minha irmã veio para casa e disse que elas passaram o final do ano aqui, de 2015 para 2016. Ela disse que o homem de Deus pediu para falar com vocês, com toda a família. Quando eu cheguei na igreja, estávamos na Malhangalene, o homem de Deus nos recebeu, estávamos todas lá, as meninas. A minha mãe não veio, a minha irmã mais nova também não veio, o meu irmão não veio, eu já tinha perdido meu pai. O homem de Deus não falou muito, simplesmente falou das outras minhas irmãs. Ele olhou para mim e disse, filha, não namora. E eu olhei para ele e disse, bom, isso é uma coisa que toda a gente diz, portanto, ok, também eu não namoro no físico, portanto, não vão saber que eu estou a namorar. Depois foi quando minhas irmãs explicaram que eu sou órfã de pai e tudo mais. Ele abraçou-me e disse, eu te adoto como minha filha. Naquele momento eu disse, ok, está bem. Fomos à libertação, minhas irmãs manifestaram. Eu continuei na mesma. Ele disse que no mesmo dia haveríamos de sonhar com ele. Quando fomos para casa, sonhamos com ele. A Mádio disse, bom, eu acho que a senhora aqui também faz o que eu faço. Ou ele veio mesmo no meu mundo e apareceu. Mas se no meu mundo não entram negros, como é que ele entrou lá? E pronto. Eu não vinha assim sempre aos cultos. Eu faltava, vinha, faltava e tudo mais. Quando perguntavam-me, estás a ir para onde? Eu dizia, estou a ir ao teatro. Porque sempre que eu chegava aqui, eu ria, chorava, ria, cantava. Não era diferente das outras igrejas em que eu estava, porque era mais sério, não podia ir rir, ou tinhas que estar mesmo sério. E pai falava abertamente das coisas. E aquilo me incentivava a vir mais ao ministério. Quando o tempo foi passando, durante o percurso em que eu estive aqui na igreja, quando eu tentava ir ao meu mundo, ao meu ex-mundo, eu não conseguia entrar mais. Parecia que é como se alguém chegasse na vossa própria casa e trocasse as fechaduras. Eu até podia ir para tentar entrar, mas sempre que tentava, a porta estava fechada, eu não conseguia ir adiante. Já não conseguia ter mais acesso àquele mundo? Não. Logo começou a vir ao ministério, não conseguia mais se conectar àquele mundo? Não. Quando tentasse, o que acontecia? Dava um branco. Eu até podia chegar no quarto, tentar fechar os olhos, tentar
fazer qualquer coisa. Não conseguia. Por mais que eu desejasse, eu não conseguia. Amados irmãos, durante esse percurso, eu não conseguia entrar no meu mundo, no meu ex-mundo. Eu ouvia vozes. Eu já não via as pessoas, eu só ouvia as pessoas, porque o meu mundo já estava fechado. O meu ex-mundo. Então, eu só ouvia as pessoas. Eu entrava no quarto e começava a conversar com as pessoas. Fechava a porta e conversava com elas normalmente. Durante esse percurso perdi a minha irmã e aquilo mexeu muito comigo porque eu sempre fui muito apegada a ela. Eu me senti mesmo só. E foi no momento em que mais precisei, que eu achei que estava a precisar de estar no meu mundo e a porta estava fechada. Eu nunca tinha entrado num cemitério. Eu entrei quando foi a morte do meu pai e na morte da minha irmã. Daquele processo de eu ter entrado no cemitério e tudo mais, por vezes até na escola, eu podia estar a assistir aulas e eu me via no cemitério. Eu podia sair, alguém podia estar a conversar comigo, mas eu já não estar ali, eu estar no cemitério. A pessoa até perguntava ali no... O que é que se via fazer no cemitério? Por vezes eu só passeava lá, dava voltas ali nas campas, depois voltava para o mundo físico. Mas podia estar até às vezes a conversar com alguém, a pessoa a falar comigo e pensar que eu estivesse ali enquanto eu já não estou mais. Isso acontecia normalmente. Eu ia, voltava ao cemitério, às vezes conversava assim sozinha e tudo mais. E pronto, o tempo foi passando, as coisas começaram a reduzir, eu já não ouvia vozes. Ficava-me a sentir sozinha. Vinha ao ministério, voltava, tentava conversar com alguém do meu mundo, já não conseguia mais. Ir aos cemitérios, eu também já não conseguia ir mais. Eu começava a ficar tonta. Às vezes eu chegava em casa, gritava porque eu não estava a conseguir ir fazer as minhas coisas. É como se eu tivesse perdido as minhas coisas. Ficava irritada, ficava nervosa e pronto, às vezes zangava com qualquer pessoa do nada. As pessoas às vezes pensavam, Lina, tu estás bem, tu não tens nenhum problema. Eu dizia, não, eu estou bem. O tempo foi passando. Lembro-me que uma das vezes que sonhei com o homem de Deus, eu estava embaixo do prédio e ele veio, passou assim com o carro. De repente veio uma espécie de uma fumaça e eu comecei a ficar tonta. Quando eu estava prestes a cair, porque aquilo parecia que por mim atrás tinha um buraco bem fundo, escuro. O homem de Deus chegou todo de branco, eu estiquei a mão para ele, ele segurou-me e eu saí daquele buraco. Amados, desde esse dia, eu nunca mais voltei a ter desejos de ir ao meu mundo. Nunca mais fui aos cemitérios espiritualmente. Nunca mais ouvi vozes assim, nunca mais. Não conseguia saber o historial das pessoas, porque o demônio que estava com aquela pessoa podia me dizer o que é que estava a acontecer com a pessoa, ou como era a pessoa. Nunca mais tive isso. Pela graça de Deus, o mundo desapareceu completamente, já não tenho desejo de ir para lá. Já gosto de pessoas negras, já aceito a minha família. Me sinto bem comigo mesma. Hoje, se é um lugar que eu quero estar, é na casa do Senhor, não no meu ex-mundo. Se é um sítio onde eu quero... Se é um sítio onde eu quero estar a conversar, são com as pessoas da casa de Deus. Não que eu não possa conversar com as outras pessoas, mas hoje procuro ter assunto. Se não for para falar de Deus, se for para falar da vida das outras pessoas, se for para comentar mal dos outros irmãos, não tenho tempo. Procuro saber de mim mesma, procuro me organizar melhor. Procuro saber se estou a fazer a vontade de Deus ou não. Amados, não foi fácil sair daquele mundo, porque fui muitas vezes tentada, mesmo para dar o meu próprio testemunho. Se eu estou aqui hoje a dar o meu testemunho, foi graças a Deus, porque eu não haveria ter chegado aqui. Passei por várias tribulações, só quando eu dei o meu testemunho, durante os 2 dias, para chegar o domingo, eu passei por momentos muito difíceis. Foram guerras atrás de guerras, não conseguia dormir, ficava mesmo mal, por vezes até ficava nervosa, mas depois eu lembrava que não, Deus é por mim.
E nada acontece por acaso, amados. Se eu estou aqui a dar o meu testemunho, é porque assim Deus permitiu. Quero agradecer ao Ministério Divina Esperança por ter me acolhido. Não foi fácil, não sou perfeita. Por vezes recebia ordens e murmurava. Mesmo com o líder do meu departamento, eu sempre olhava para ele com um certo desprezo, quando ainda tinha o meu mundo. Por ser negro, eu dizia, bom, por que este negro está me a mandar? Quem ele pensa que é? Mas pela graça de Deus, hoje eu estou livre, hoje eu estou liberta, tudo me vai bem. Não procuro saber da vida das pessoas, porque nem me interessa. Para dar meu testemunho foi difícil, porque uma voz dizia para mim, o que é que as pessoas vão pensar? O que é que as pessoas vão falar? Mas eu me lembrei que eu não estou aqui por causa das pessoas. As pessoas sempre vão falar alguma coisa. As pessoas sempre vão argumentar alguma coisa. Aleluia. Mais forte para Jesus. Everything began when she was 8 years old. Her mother sent her to give an information to the workers of a restaurant. One of the workers tried to rape her. She told her mother, but she didn't care. She also was used to be with white people. She was a racist. She used to hate black people. Suddenly she had to change her life, had to change to another hood where there was no white people. Because of that, the devil started to use her, transporting her for a satanic world where she was a queen. She had her own castle, cars, brothers and sisters, and even a new mom, all white people. The devil gave her powers to transport people from the real world to the satanic world. She even got pregnant in the satanic world. She had relationships. When she was pregnant in the satanic world, the evidence were felt in the physical world. She became curious to have a relationship with a man in a physical world. She became pregnant, and her parents forced her to make an abortion. In the physical world, she was no longer pregnant, but in the satanic world, she had a baby boy that was growing up, and she used to take care of him. Every time that she felt in love with some guy, she knew that she can take the man to her satanic world. In the physical world, the devil gave her powers to manipulate people, dominate, and hear voices that used to tell her about everything of that person's life. She came to Divine Hope Ministry and had a conversation with our spiritual father. That day, she had a dream about our spiritual father, and she thought that the man of God was one of them, that he was a part of her satanic world. But since that day, she no longer succeeded to enter in the satanic world. Thank God she didn't succeed also to hear voices, not even move from one place to another. A second dream she had about our spiritual father, our prophet was with a white suit and pulled her out of a pit. Now she is delivered, transformed, she loves her family, she is no longer restless, she feels peace when she is in the house of God, she is an usher in Divine Hope Ministry, she is obedient to the word of God. Our sister came to say thank you, Jesus, for this deliverance and to give her a new world where everything is beautiful and peaceful. Let us praise our faithful and marvelous God. Hallelujah. Só para terminar, qual é o conselho que a irmã deixa para as pessoas que ainda estão perdidas nesses mundos que o Satanás vai criando? Amados, antes de eu perder a minha irmã, eu achava que tudo era eterno, que as pessoas não iam embora, que os bens ficavam sempre conosco. Mas quando ela foi embora, porque há coisas que ela dizia para mim, isso não vais usar, isso aqui é meu. Mas ela foi embora e ela deixou. Aquilo foi uma lição de vida para mim. Hoje os carros que nós temos, a casa que nós temos, os empregos,
Eu quero exortar a igreja para procurar saber para onde vai depois daqui. Não se importar com os bens materiais, por isso tudo a gente vai deixar. Amém quando Deus nos abençoa, é bom por isso. Mas temos que saber se estamos a fazer as coisas certas, se estamos a fazer aquilo que são os mandamentos de Deus. Procurar adorar mais a Deus, procurar mais buscar a Deus, procurar estar sempre na presença de Deus. Nós não sabemos o nosso amanhã, só Deus é quem sabe. Amados, foi difícil dar o meu testemunho hoje, mas por muitos dias eu pensei, e se por acaso eu for a morrer, enquanto eu senti que dei meu testemunho, já vai ser tarde, ninguém vai conhecer isso. Eu podia ir embora, sem que as pessoas conhecessem isso. E Deus haveria de me cobrar. Por que eu não dei o testemunho? Por que eu não salvei algumas almas? Então, exortar a igreja para dizer que os bens materiais são restos. Os cabelos que nós temos, as unhas, a saia, o sapato, isso tudo vai ficar. Então, procurar buscar mais o reino dos céus.